Reddit. Não resista, ou juro que vou arraná-los um por um, disse minha irmã com a voz fria, enquanto tentava remover meus pontos para verificar se eu realmente havia feito uma cirurgia, ou se estava apenas tentando chamar a atenção. Olá a todos! Eu jamais imaginei que um dia teria de afastar completamente a minha própria irmã da minha vida. Vitória e eu nunca fomos próximas durante a infância. Ela é 4 anos mais velha do que eu e desde as minhas primeiras memórias, tratava a minha existência como se fosse um insulto pessoal. Os nossos pais, George e Linda Fletcher, sempre procuraram agir com justiça, mas Vitória transformava qualquer situação numa competição da qual eu nem sabia que participava. Por que é que a Alyssa recebe uma mochila nova? A minha não tem nada de errado, queixava-se, mesmo quando a sua já tinha fechos partidos e alças rasgadas. Querida, compramos uma nova para ti no mês passado, explicava o meu pai com calma. Agora é a vez da Alyssa. Ela está a manipular-vos. Aposto que rasgou a dela de propósito para chamar atenção. Eu tinha apenas 7 anos e mal compreendia o que significava alguém procurar atenção. Esse padrão manteve-se até o final do ensino secundário. Quando entrei para a lista de mérito, Vitória acusou-me de copiar os colegas. Quando consegui o papel principal na produção escolar de Anne, ela espalhou rumores de que eu tinha flertado com o Sr. Henderson, o nosso professor de teatro, para garantir o papel. Quando comecei a namorar Cameron durante o meu 2º ano, ela tentou convencê-lo de que eu me encontrava em segredo com metade da equipe de futebol. A tua irmã tem problemas sérios, disse-me Cameron depois de Vitória o encurralar no estacionamento num desses dias. Problemas que precisam mesmo de ajuda profissional. Ela só é demasiado protetora, respondi, ainda a tentar justificar o comportamento dela. Um dia vai amadurecer. Soiler, não amadureceu. Fugi para a universidade no estado de Oregon, em parte pelo excelente curso de design, mas sobretudo para escapar às acusações e sabotagens constantes da Vitória. Durante 4 anos maravilhosos, pude simplesmente existir sem olhar por cima do ombro a toda hora. Licenciei-me em design de interiores, consegui trabalho numa pequena empresa em Seattle e comecei a construir uma vida totalmente separada do caos da minha irmã. Esses anos de faculdade mostraram-me o que significava um relacionamento saudável entre irmãs. A minha colega de quarto, Lauren, fazia chamadas de vídeo com a irmã 2 vezes por semana, riam de coisas simples e apoiavam-se mutuamente durante a pressão dos exames. Claro que discutiam ocasionalmente, mas nunca com a crueldade feroz que eu tinha testemunhado a vida inteira. Era ao mesmo tempo revelador e doloroso. Tudo mudou quando completei 27 anos. A dor começou como um incômodo suave no abdômen inferior. No início, ignorei, achando que fosse apenas estresse por causa de um projeto exigente, mas quando desmaiei em plena apresentação para possíveis investidores, uma colega levou-me imediatamente ao serviço de urgência. Tem endometriose, explicou o Dr. Richardson após vários exames. A situação evoluiu bastante. Precisamos de marcar uma cirurgia para remover o tecido endometrial e o quisto que se formaram. Liguei aos meus pais a partir do quarto do hospital, e eles chegaram 3 horas depois, visivelmente assustados. A minha mãe ajustava as mantas e interrogava todas as enfermeiras que entravam no quarto, enquanto o meu pai segurava a minha mão e repetia que tudo ia correr bem. Devemos avisar a Vitória? Perguntou a minha mãe com cuidado, consciente da sensibilidade do tema. De maneira nenhuma, respondi sem hesitar. Por favor, eu não tenho forças para lidar com o drama dela agora. A minha mãe pareceu magoada, mas compreendeu. Ela continua a ser tua irmã, meu amor. Preocupa-se contigo, mesmo que o demonstre de forma estranha. Ela contou a toda a gente que eu estava a fingir uma entorse no tornozelo quando tinha 13 anos, mãe. Mesmo depois de me levares para fazer radiografias que mostraram claramente a lasca no osso, lembras-te? Isso foi há muitos anos. E no último dia de ação de graças, anunciou perante toda a família que eu estava a fingir ter gripe para evitar ajudar na arrumação, enquanto eu estava literalmente a vomitar na casa de banho. O meu pai apertou a minha mão e disse, não diremos nada se é isso que queres. Concentra-te apenas em recuperar. A cirurgia foi marcada para a terça-feira seguinte. A doutora Richardson explicou que seria laparoscópica, com várias pequenas incisões em vez de um corte grande. Eu precisaria de pelo menos 3 semanas afastada do trabalho para recuperar, talvez mais, dependendo do que encontrassem durante o procedimento. A operação decorreu sem complicações. Removeram uma quantidade significativa de tecido endometrial e 2 quistos do tamanho de bolas de golfe. Acordei ensonada, mas grata, com 4 pequenas incisões no abdômen, mantidas fechadas por pontos cirúrgicos. Os resultados da patologia vieram limpos, contou-me a doutora Richardson durante a ronda, mas retiraram muito tecido danificado. Tens de levar a recuperação a sério. Estes pontos precisam de permanecer no lugar durante, no mínimo, 10 a 14 dias, alertou. Passei 3 noites no hospital antes de ser libertada para regressar ao meu apartamento.
A minha amiga Zoe tinha se oferecido para ficar comigo durante a primeira semana, ajudando nas tarefas básicas, já que eu mal conseguia estar de pé sem sentir uma dor aguda atravessar o abdômen. Precisas de mais alguma coisa antes de eu ir para o meu turno? Perguntou Zoe na manhã do quarto dia. Estou bem. A mãe e o pai vão trazer mantimentos esta tarde. Ótimo. E lembra-te, descansar significa mesmo descansar. Não tentes fazer-te de heroína. Cerca de 1 hora depois de Zoe sair para o trabalho, a campainha tocou. Achei que os meus pais tinham chegado mais cedo e caminhei lentamente até a porta, apoiando uma mão no estômago para proteger as zonas sensíveis da cirurgia. Quando abri a porta, encontrei Vitória diante de mim. Surpresa, anunciou, empurrando-me para entrar no apartamento. A mãe finalmente admitiu que fizeste uma suposta cirurgia. Eu tinha de ver esta encenação com os meus próprios olhos. Senti o sangue gelar. Vitória, o que estás a fazer aqui? Como sequer conseguiste a minha morada? A pasta de contactos de emergência da mãe. Não é exatamente um cofre altamente protegido. Ela olhou ao redor do meu apartamento com um desprezo mal disfarçado. Então onde estão essas incisões misteriosas? Mostra-me. Não te vou mostrar nada. Tens de sair, agora. Ela riu. Aquele riso cruel e zombeteiro que eu recordava da infância. Clássica Alissa. Sempre a fazer de vítima. Nunca provas de nada. O que é desta vez? Qualquer coisa. Parece completamente inventado. É endometriose, Vitória. É uma condição médica legítima. Milhões de mulheres sofrem com isto. Eu fiz uma cirurgia real. Claro que fizeste. Tal como aquela entorse tão real e aquela gripe tão real fazes este teatro para chamar atenção desde que éramos crianças. Eu estava exausta com dores e subitamente tomada por uma raiva indescritível. Sabes que? Ótimo. Queres ver? Levantei a camisola com cuidado, apenas o suficiente para revelar as ligaduras que cobriam o meu abdômen. Satisfeita agora? Mas Vitória não ficou satisfeita apenas em olhar. Antes que eu pudesse reagir, agarrou a ponta de uma das ligaduras e arrancou-a de uma só vez. Gritei quando o adesivo puxou a minha pele em plena cicatrização. Vitória, para! O que estás a fazer? Maquilhagem e pontos falsos, murmurou, inclinando-se para examinar a incisão exposta. Tem de ser. Ninguém faria uma cirurgia verdadeira só para chamar atenção, faria? E então ela fez algo que ainda hoje me persegue em pesadelos. Beliscou um dos pontos cirúrgicos entre as unhas e puxou. A dor foi indescritível. Senti o ponto rasgar o tecido que tentava sarar, e o sangue começou imediatamente a brotar da ferida reaberta. Gritei e tentei empurrá-la, mas estava fraca por causa da cirurgia e ela tinha toda a vantagem física. Para de mexer ou arranco todos de uma vez, sibilou Vitória, com os dedos pressionados sobre a minha ferida cirúrgica. Estou a provar que estás a fingir isto tudo para chamar atenção. Estás louca. Estes pontos são reais, estas incisões são reais. Gritei, tentando afastá-la enquanto o sangue começava a infiltrar-se pelas outras ligaduras. Rainha do drama. Sempre foste e sempre serás. A porta do apartamento abriu-se de repente com estrondo. Os meus pais ficaram imóveis na entrada, absorvendo a cena, eu a sangrar e a soluçar, e as mãos de Vitória literalmente dentro das minhas ligaduras, puxando os pontos cirúrgicos. Vitória, bradou meu pai, atravessando a sala em 3 passos largos. Ele afastou-a fisicamente de mim enquanto a minha mãe corria para o meu lado. George, ela está a sangrar, disse a minha mãe, com a voz a tremer de forma incontrolável. Meu Deus, há tanto sangue. Liga para o número 911 agora mesmo. Ela está a fingir, insistiu Vitória, mesmo enquanto meu pai a segurava com ambos os braços. É sangue falso, pontos falsos, tudo falso. Há sangue debaixo das tuas unhas, disse o meu pai num tom tão baixo e firme que fez Vitória olhar para as mãos. Todo seu rosto perdeu cor. A ambulância chegou em 8 minutos e os paramédicos, ao verem os pontos rasgados e a incisão parcialmente aberta, começaram imediatamente a estancar a hemorragia. Fui levada às pressas de volta para o hospital, onde a doutora Richardson teve de realizar uma cirurgia de emergência para reparar os danos. Tiveste sorte de ela só ter conseguido arrancar completamente um ponto, explicou a doutora Richardson depois, com uma expressão severa. Se fossem mais, poderíamos estar a lidar com complicações graves, infecção, hemorragia interna, danos em órgãos. Quem fez isto contigo? A minha irmã, sussurrei, ainda em estado de choque. Temos de apresentar uma queixa à polícia. Isto é agressão, Alissa. Agressão médica. A polícia chegou enquanto eu ainda estava na área de recuperação. Vitória foi detida no meu apartamento, continuando a insistir que eu estava a fingir tudo, mesmo quando os agentes lhe mostraram fotografias dos meus registros médicos e da documentação cirúrgica. Os meus pais estavam completamente devastados. Como é que ela pôde fazer isto? Repetia minha mãe com lágrimas a correr pelo rosto. Como pôde magoar-te assim? Mas eu não estava surpreendida. Isto era apenas a conclusão inevitável de anos de comportamentos que todos tinham desvalorizado como rivalidade entre irmãs ou excesso de proteção por parte da Vitória. As acusações de agressão foram apenas o início da queda dela.
Durante a investigação, a polícia descobriu algo profundamente perturbador. Vitória tinha acedido ilegalmente aos meus registros médicos através do seu emprego numa empresa de faturação de cuidados de saúde. Ela monitorizou durante anos as minhas consultas, os meus resultados de exames e até o meu histórico de medicação. Isto é uma violação grave da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde, explicou o procurador. Ela poderá enfrentar acusações federais além da acusação de agressão. O empregador dela despediu-a imediatamente ao descobrir a violação. Não só tinha infringido leis de privacidade, como tinha usado recursos da empresa para, essencialmente, me perseguir. A empresa teve de notificar todos os clientes sobre a falha de segurança, e vários ameaçaram cancelar contratos. A investigação revelou que Vitória tinha cedido não apenas aos meus registros, mas também aos de várias outras pessoas que ela suspeitava de fingirem doenças. Antigos colegas apresentaram relatos sobre o comportamento obsessivo dela, explicando como ela passava as pausas de almoço a pesquisar doenças para apanhar pessoas em mentiras. O supervisor admitiu que já tinham recebido queixas sobre as acusações paranoicas dela, mas não lhes tinham dado a devida importância. Depois surgiu o processo civil do complexo de apartamentos onde ela vivia. Na pressa de ir até mim para me expor, deixou a banheira correr, e a água transbordou, causando estragos significativos em 3 apartamentos abaixo do dela. Sem emprego e enfrentando despesas legais crescentes, ela não tinha como pagar os danos. Durante o julgamento criminal, o advogado de defesa tentou argumentar que ela acreditava genuinamente estar a ajudar-me ao revelar o que pensava ser automutilação disfarçada de cirurgia. Mas quando o procurador apresentou ao júri os meus registros médicos completos, as fotografias cirúrgicas e a extensão da endometriose removida, essa defesa desmoronou completamente. A ré não pediu ajuda médica quando viu sangue, apontou o procurador. Não levou a irmã a um médico para verificar as suas suspeitas. Em vez disso, removeu à força pontos cirúrgicos de incisões em recuperação, causando trauma adicional que exigiu cirurgia de emergência. As testemunhas de caráter traçaram um retrato perturbador do historial de Vitória. Antigas amigas falaram das acusações paranoicas, ex-namorados descreveram o comportamento obsessivo e a tendência para criar conflitos. E uma antiga colega de apartamento revelou que Vitória a tinha acusado de fingir lupus, mesmo depois de acompanhar a consultas com especialistas. O júri deliberou durante menos de 90 minutos. Culpada por todas as acusações, agressão, perseguição e violação de leis de privacidade médica. Na sentença, Vitória finalmente pareceu perceber a realidade do que tinha feito. Tentou pedir desculpa, alegando que tinha começado terapia para lidar com os seus problemas, mas o juiz manteve-se firme. Senhora Fletcher, a senhora perseguiu e assediou sistematicamente a sua irmã durante anos, culminando numa agressão que poderia tê-la matado se tivesse desenvolvido infecção. As suas ações demonstram total desprezo pelo bem-estar físico e emocional dela. Condeno-a a 4 anos de prisão, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada. Vitória desabou em lágrimas enquanto os agentes a levavam. A minha mãe tentou aproximar-se, mas o meu pai segurou-a com firmeza. Não, disse ele com uma autoridade calma. Ela precisa de enfrentar as consequências das suas ações. As repercussões na família foram imediatas e brutais. Alguns familiares achavam que tínhamos sido demasiado duros e que devíamos ter resolvido tudo dentro da própria família. Outros ficaram horrorizados por termos permitido que a situação se agravasse tanto sem uma intervenção séria. A minha tia Judite, irmã da minha mãe, foi particularmente crítica. Estás a destruir esta família por causa de um erro, disse-me ela durante uma chamada tensa. Irmãs discutem, é normal. Ela abriu as minhas feridas cirúrgicas, tia Judite. Isso não é uma discussão, é agressão. Ela estava preocupada contigo, estava a tentar ajudar. Ela estava a tentar provar que eu estava a mentir sobre ter feito uma cirurgia. Acedeu ilegalmente aos meus registros médicos privados. Perseguiu-me durante anos. Como é que alguma dessas coisas é normal ou útil? Tia Judite deixou de falar conosco depois dessa conversa, e vários primos que acreditavam que laços de sangue deviam pesar mais do que ordens de restrição seguiram o mesmo caminho. Mas encontrei apoio inesperado noutras pessoas, incluindo Isabel, antiga melhor amiga de Vitória. Lamento muito nunca ter dito nada, confessou Isabel durante um café algumas semanas depois. Eu vi sinais de alerta durante anos. A forma como ela falava de ti, a obsessão, as teorias de conspiração sobre toda a gente fingir doenças. Eu devia ter te avisado mais cedo. Todos devíamos ter feito alguma coisa mais cedo, admiti. Com Vitória na prisão, finalmente tive espaço para recuperar física e emocionalmente. A segunda cirurgia correu bem, embora agora tivesse cicatrizes adicionais devido à reparação de emergência. Comecei a trabalhar com uma terapeuta de trauma para processar tudo, juntei-me a um grupo de apoio para sobreviventes de violência familiar e fui reconstruindo lentamente a minha sensação de segurança.
A minha terapeuta, doutora Santos, ajudou-me a compreender que o comportamento de Vitória não era culpa minha, que as suas ilusões sobre mim nada tinham a ver com algo que eu tivesse feito ou deixado de fazer. Trabalhamos através de anos de manipulação psicológica e gaslighting que eu tinha normalizado como conflito entre irmãs. Os meus pais lutaram mais do que eu. A minha mãe, sobretudo, culpava-se por não ter reconhecido o quão doente Vitória estava, por ter inventado desculpas para o comportamento dela ao longo dos anos. Falei com as minhas 2 filhas, disse ela durante uma sessão particularmente difícil de terapia familiar. Falei com a Vitória por não lhe ter dado ajuda profissional. E falei contigo por não te ter protegido dela. Não podia saber que isto ia escalar assim, respondi, embora uma parte de mim questionasse se isso seria totalmente verdade. Tinha havido tantos sinais ao longo dos anos. Vitória cumpriu 22 meses antes de ser libertada em liberdade condicional. Uma das condições era 0 contato comigo, direto ou indireto. Ela não podia aproximar-se a menos de 500 pés da minha casa, do meu local de trabalho ou de qualquer lugar onde soubesse que eu estaria. Também tinha de cumprir tratamento psiquiátrico obrigatório. A última notícia que tive dela era que vivia numa casa supervisionada 2 estados distante, a trabalhar num centro de distribuição e a frequentar sessões de terapia ordenadas pelo tribunal. Ela enviou cartas aos nossos pais, afirmando que agora compreendia o quão doente mentalmente estava, como as suas delusões paranoicas a tinham levado a magoar a pessoa que dizia amar. Ela quer pedir-te desculpa, disse-me a minha mãe hesitantemente numa tarde. Através da terapeuta, não diretamente. Ela sabe que não pode contactar-te pessoalmente. Não respondi com firmeza. Fico contente que ela esteja a receber ajuda, mas não quero ouvir nada dela. Nem agora nem nunca. Algumas pessoas acham que estou a ser demasiado dura. Não compreendem que o perdão nem sempre é possível, que certas traições são profundas demais para sarar. Não sentiram os dedos dela a puxarem pontos cirúrgicos, não viveram o terror de serem atacados quando já estavam vulneráveis e em recuperação, não suportaram décadas de manipulação, falsas acusações e tortura psicológica. Construi uma boa vida sem a minha irmã nela. Tenho uma carreira sólida, recentemente fui promovida a sócia júnior na minha empresa de design. Tenho um noivo amoroso chamado Ethan, que esteve ao meu lado durante o julgamento e tudo o que veio depois, e tenho uma família escolhida de amigos que me apoiam e acreditam em mim. A minha endometriose está controlada com tratamento contínuo e medicação. As minhas cicatrizes, tanto físicas como emocionais, atenuaram-se com o tempo, embora nunca desapareçam completamente. Às vezes penso no que teria sido a vida da Vitória se tivesse recebido ajuda profissional mais cedo, se as suas delusões e paranoia tivessem sido tratadas antes de a consumirem por completo. Mas não posso viver presa a suposições e realidades alternativas. Só posso concentrar-me na minha própria cura e nos limites que estabeleci para me proteger. Os meus pais visitam a Vitória ocasionalmente. Não falam muito sobre isso, respeitando o meu desejo de não saber detalhes, mas vejo a dor nos olhos deles, o luto pela filha que perderam para a doença mental e para o comportamento criminoso. Eles também estão em terapia, a trabalhar o seu próprio trauma e culpa. Achas que ela alguma vez vai melhorar? Perguntou a minha mãe uma vez, sem realmente esperar resposta. Espero que sim, respondi sinceramente, pelo bem dela, não pelo meu. Mas melhorar não significa voltar à minha vida. Essa porta está fechada e trancada para sempre. A cicatriz física do ponto que Vitória arrancou está ligeiramente elevada e mais escura do que a pele à volta, uma recordação permanente daquele dia horrível. Mas deixei de a ver apenas como uma marca de trauma, agora é prova da minha sobrevivência, evidência da minha força e um aviso para nunca mais ignorar sinais de alerta. Partilho a minha história não por pena ou compaixão, mas como um aviso. A violência familiar é real, mesmo quando não se parece com aquilo que imaginamos. Pode vir de irmãs que dizem amar-nos, de pessoas que partiram o nosso ADN e memórias de infância. E às vezes a única maneira de curar verdadeiramente é cortar esses laços tóxicos por completo, independentemente do que os outros acham que devíamos fazer. A pergunta que deixo é esta: quantos sinais seriam necessários para acreditares que alguém da tua família é realmente perigoso? Esperarias até essa pessoa literalmente te abrir a pele, ou proteger-te-ias antes de chegar a esse ponto? Olhando para trás, vejo o padrão com absoluta clareza. O comportamento da Vitória foi crescendo ao longo de décadas. Começou com pequenas mentiras e falsas acusações, evoluiu para sabotagem e perseguição e acabou por culminar em violência física. A cada etapa, as pessoas arranjaram desculpas. Ela está com ciúmes e irmãs discutem, um dia ela amadurece, ela tem boas intenções. Mas ela não tinha boas intenções e não amadureceu. Aprendi que às vezes o amor não é suficiente, às vezes, a história em comum não é suficiente, às vezes, a ligação de sangue não basta para justificar manter alguém na tua vida quando essa pessoa te prejudica ativamente. A doutora Santos ajudou-me a entender que afastar a Vitória não foi crueldade nem vingança, foi autopreservação.
Não podes incendiar-te para manter outra pessoa aquecida, disse-me numa sessão, especialmente quando essa pessoa foi quem acendeu o fósforo. Ethan pergunta-me às vezes se sinto falta de ter uma irmã. A resposta honesta é complicada. Tenho saudades da ideia de ter uma irmã, alguém com quem partilhar memórias, alguém que entende a tua infância de uma forma que amigos nunca podem entender. Mas não sinto falta da vitória. Não sinto falta da ansiedade constante, das acusações, da sensação de estar sempre a ser observada e suspeita. O que ganhei com a ausência dela vale mais do que aquilo que perdi: paz mental, relações genuínas construídas com confiança e a liberdade de viver sem ter de defender continuamente a minha própria realidade. A minha amiga Zoe, que ficou comigo depois da cirurgia, tornou-se como uma irmã para mim, o tipo de irmã que sempre desejei que a Vitória pudesse ser. Apoiamo-nos mutuamente e celebramos as conquistas uma da outra, e quando discordamos, conversamos como adultas. Isso mostrou-me que família nem sempre é biologia. Ainda tenho momentos de raiva, geralmente à noite quando não consigo dormir, a pensar nos anos que a Vitória me roubou com a paranoia e as acusações. Fico frustrada por ela ter recebido apenas 4 anos pelo que fez, embora entenda que o sistema judicial tem limitações. Mas, acima de tudo, sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por a agressão não ter sido pior. Gratidão pelas pessoas que acreditaram em mim e estiveram ao meu lado. Gratidão pela vida que construí apesar de tudo. Se estás a ler isto e te vês na minha história, se tens um familiar que te acusa constantemente de mentir, que sabota as tuas relações, que te faz duvidar da tua própria realidade, considera isto o teu sinal. Não precisas esperar que se torne violência física. Tens permissão para estabelecer limites. Tens permissão para te afastar. Tens permissão para escolher a ti mesmo. A tua saúde mental e a tua segurança física são mais importantes do que expectativas familiares ou opiniões alheias sobre o que devias tolerar. Gracias por escuchar-me. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.